Sejam bem-vindos a mais uma aula e agora nós vamos começar a aula número 19. Nós vamos falar de armaduras. Então, na sequência rápida, nós falamos sobre acessórios na aula passada, ontem. A nossa aula hoje vai ter 1 hora, então nós vamos acabar com a aula às 20h35. Vamos começar com a armadura chamada oplita. Oplita, ou oplites, é do latim oplites, era na clássica Grécia Antiga, um cidadão soldado da infantaria pesada. Seu nome provém de um grande escudo levado para a batalha chamado oplon. O oplita era o principal soldado grego da antiguidade. Sua armadura é composta de elmo e couraça, peito de armas, escudo e de quinênides. Carregava uma longa lança ou pique de 2,5 metros e uma espada curta de combate para curta distância. Olá, tudo bom? Então vamos começar com isso daqui. Como sempre, nós mostramos como desenha um ser humano de uma forma bem rápida. Então nós temos que a proporção do corpo humano, vamos fazer aqui a parte de cima e a parte de baixo. Aqui vai ser o pé, aqui vai ser a cabeça e na metade fica o pubis. Então nós temos aqui o quadril, temos a caixa torácica e temos a cabeça. Nesta forma, como a gente já está vendo, já faz algum tempo. Aqui vai estar a perna do nosso sujeito, aqui vai estar a outra perna do nosso sujeito, sendo que esta perna, na metade, nós temos o joelho, localizado o joelho. Aqui, ó, nesta altura, nós temos o pulso, ombro, e entre o pulso e o ombro, na metade para baixo, nós temos o cotovelo. Logo, o cotovelo, o braço, o húmero vai ter esse tamanho. E o radial ulna vai ter esse tamanho aqui. E aí está. Podemos colocar a mão nessa direção. Bom, uma lança deve ter por volta de 2,5 metros. Então, é uma lança enorme, enorme. Vê que aqui a cabeça dele, logo a lança vai ultrapassar esse tamanho aqui. Vai até aqui em cima, certo? E nós temos o nosso guerreiro, vamos fazer o pé dele aqui, com um copo, desse jeito. Assim. Sendo que o polegar está quase na metade, aí está. E temos aqui, dividido em 4 partes, que temos 4 dedos do lado do polegar, dando 5 dedos no total. A lateral do pé. E vamos colocar a proteção da perna, que vai chegar até esta parte aqui, ó, até o joelho. Lembre-se que nós temos aqui esse cópulo no neck e nesta parte a gente tem os músculos que vão ser torneados por essa proteção de perna, assim. Desse jeito. Do outro lado, tem um outro pé. Vamos deixar ele um pouco menor por causa da perspectiva. Fazemos o copo. Deixa o joelho um pouquinho mais para a direita. Olha o copo e olha o joelho. Está funcionando? Está. O que nós estamos fazendo? Oplita. Aqui vai estar o desenho da pegada, como a gente já viu. Aqui está o polegar e aqui está o polegar também. Ele é o principal, na central. E os 4 dedos apertados. Colo do pé. E aquele S esperto, ó. Calcâneos, consegue com um copo fazer o calcanhar perfeitamente, fácil. O senhor prefere esse tipo de esboço palito ou esboço geométrico? Nós estamos usando os dois, estamos usando o esboço palito e o geométrico. Eu prefiro que você trabalhe de uma forma mais rápida e precisa. Então, use todos os recursos que quiser, mas treine todos os recursos, treine todos. Treine o palito, treine o geométrico, treine fazer a caixa torácica desse jeito, ó, caixa torácica. Treine tudo, ó, clavícula, treine os músculos, treine saber como que funciona o ilíaco, porque a eficiência é o melhor. Então, todas as técnicas que você encontrar, utilize. Bom, aqui nós temos agora a proteção da outra perna. Aí, tá? Vamos acelerar um saiote. Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa a mais. Não. Beleza, vamos continuar. Aqui nós temos agora o ombro, clavícula, ombro. Então, podemos puxar aqui uma alça
de couro e amarrar nessa parte uma espada curta de uma mão. Aí está, ó, linha de simetria, vou até o joelho, pronto. Esse que é o nosso comprimento que nós vamos dar na espada, até o joelho. E a couraça. Então, deixa eu colocar o cinto, mais um disco aqui. E aqui está a caixa torácica, aqui está o laticímus. Então, nós temos isso aqui nesse formato, desse jeito. Aqui, ó, imita a caixa torácica, o movimento da caixa torácica, e fazemos um detalhe. E o detalhe do outro lado também. E nós estamos formando agora a couraça, manga, um pouco de pelo em volta, e vamos ver o elmo. Nós temos a linha de simetria, o queixo, a localização do olho nesta parte aqui, e aqui está o nariz. Então temos a proteção de metal do nariz e a abertura para ter a visibilidade. E aqui está o elmo surgindo. Agora o capacete. O queixo está aparecendo aqui, o nariz esconde com o metal. E vamos pôr uma penugem nessa parte. Temos o braço completamente nu para ter bastante movimento. E ele segura o escudo, que dá o nome a ele, Oplitas. Então, um escudo longo, ó, enorme o escudo, em forma de disco. E do outro lado, como o braço está nu, ele segura a lança. Coxa nua, para dar um bom movimento na briga. E aí está. Armadura Oplitas. Bem, antes da ascensão dos hoplitas, a maioria das batalhas envolviam exércitos com arco e flecha e se posicionavam. Os gregos tornaram a guerra pessoal e mais intensa. Então, os hoplitas eram os melhores soldados de infantarias do mundo. Eles dominavam o campo de batalha durante séculos, até serem suplantados por legionários romanos que eram mais flexíveis. Combinado? Fechou, né? Então, sobre isso, nós temos a questão da invenção da cota de malha. A cota de malha é um aparato que é utilizado como proteção para o corpo, que consiste em uma série de entrelaçamento de pequenas argolas de metal. Muitas vezes era de ferro forjado, aço, até de liga de ouro. E juntas elas forneciam resistência contra objetos cortantes, com uma relativa eficiência. E quando eram unidas com partes de metal de uma armadura, formavam uma vestimenta característica dos exércitos medievais. Então, o padrão formado pelas argolas iriam variar de cultura para cultura, sendo mais famosa a malha inglesa, utilizada nas linhas doutrinadas, ao lado dos anéis. Então, nós tínhamos, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer aqui um sujeito qualquer, aqui, vamos sentar ele aqui. Ó, pé, tá aí. O outro pé tá aqui. Joelho, ó, mesmo tamanho, tá aí. E vamos sentar, ó. Esse é o desenho palito que você comentou, né? Mas a gente coloca aqui, ó, bolota, bolota, e a gente faz esta união. Então, você já tem a coxa. E aqui, vê, fica muito rápido você desenvolver, né? Olha só como fica rápido. Desenvolver a perna com esse sequenciamento. Como eu estou usando essa proporção, eu estou muito confortável, porque eu só pego isso daqui e coloco aqui, assim, ó. Então, nós temos aqui esse tamanho, o guerreiro medieval está aqui. Vou pegar um lápis com uma ponta, aqui está, esse tem mais ponta, para a gente trabalhar. Então, nós vamos colocar aqui o sujeito com a mão segurando o elmo.
porque a armadura depois era coberta com placas. Já vamos falar disso. Ó, tá aqui o braço. Aqui está o ombro, clavícula, caixa torácica. E o nosso rapaz está aqui, olhando para o soldado grego, à direita. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente vai ver a cota de malha. Então, ó, vamos colocar a touca. A touca desce para proteger. Só que isso daqui, ele vai ter muitos anéis, assim. Esses anéis é tipo argolas, pequenas argolas que são entrelaçadas. Argolas entrelaçadas. Se eu consigo acelerar, deixa eu ver se eu tenho um lápis. Esse aqui, o 2B. É. Ó, essas argolas, então. Aí está o anel. E o outro anel vem para cá. E o outro anel vem aqui. Fazendo uma cota de malha flexível. Aí eu coloco o outro anel aqui. Então, praticamente eu tenho uma blusa, ó, uma roupa. Realmente é pesada. Alguns dizem que essas armaduras deixavam a pessoa muito pesada. Meu irmão também falou, mas é uma falta de estudo. Essas armaduras eram mais leves que as armaduras dos soldados modernos. E eram bem mais flexíveis. Porque eles tinham essa tecnologia da cota de malha. Existem programas que mostram esse pessoal usando essas cotas e sendo levando espadadas, o corte da espada. Ela não corta, ela protege o soldado do corte da espada, mas ele recebe o choque, para aí que a placa é importante. Oh, obrigado. Aqui tá, ó, é igual realmente uma blusa, tá vendo? Ó? Igual uma blusa. Ele veste como se fosse uma blusa. Vamos fazer assim, ó, mais rápido, né? Aqui está o elmo dele. Tá, próxima. A próxima é a lorica segmentada. Bem, a armadura segmentada é uma espécie de armadura utilizada pelos legionários rasos e os centuriões da Roma Antiga. Eram usadas por volta do século I até o século II, mas seu nome só aparece mencionado a primeira vez, de fato, no século XVI, desconhecendo o nome que é atribuído ao tipo de armadura na Roma. Então, o nome segmentada faz referência aos 26 segmentos de metal que constituem a armadura que protege o abdômen, o tórax, as costas e o ombro. E é constituído por um monte de bandas, normalmente de ferro, encaixadas uma na outra, ligadas por trás, pelas bandas de couro, chamadas antigamente de louros, ou correias de couro cru, armês, para não ser uma peça inteira, é mais flexível, então é proporcionado com a mesma proteção. Meu nível ainda está um pouco longe, mas eu desenho bem. Vai treinando, peregrino. Olha, segue, dá uma olhada nos exercícios que eu passei. Vai fazendo esse exercício, certo? Nós estamos um pouco mais avançados e a gente está falando de armaduras agora. Aí. Mas dá uma olhada em todas o que eu passei. Já passei expressões, anatomia expressiva, já vimos bastante coisa. Então a gente está um pouquinho mais avançado, né? Ao longo do tempo, as armaduras evoluíram, tornando bastante morosas e caras para fabricar. Então, houve crise econômica, o Império Romano começou a passar por crise econômica no século II e III, e que levou a que essas proteções deixassem de ser produzidas, deixando as tropas romanas mais desprotegidas, só com a cota de malha, que era mais barata, permeável aos golpes, o fato que deixou as religiões mais indefesas frente aos sucessivos ataques levados a cabo pelo povo bárbaro. O caso é que quando você coloca essa cota de malha sobre, e depois você coloca esta placa de lorica segmentada, você tem uma resistência muito maior e se torna praticamente invencível. Por isso, vamos dizer que um dos motivos que os povos bárbaros levaram à queda de Roma foi as crises econômicas do Império Romano. Certo? Então, vamos ver. Nós temos aqui, então, vou colocar aqui do lado, ó. Vou apagar esse aqui. Vou colocar um soldado romano aqui do lado, né? Vê, ó, tá aqui ele. Ó, ombro, caixa torácica, quadril, ó, tudo do mesmo tamanho, tá vendo? Ó, tá funcionando. Quadril. E o nosso soldado vai estar segurando aqui uma espada, que vai ter uma ponta redonda.
de metal. E o outro braço vai estar aqui, colocando a mão nesse outro cavaleiro. Boa, vamos colocar aqui a mão no outro cavaleiro. Vê como é rápido quando a gente sabe a proporção. Ah, eu achei que começaria às 20 horas. Droga, perdi parte da aula. Vou deixar gravado, vai estar lá, Vivi, gravado no YouTube. Não se preocupa, tá? Vai estar lá. A aula de ontem, já vou colocar depois, tá? Depois eu já coloco, eu já subo e já coloco. Vamos lá. Capacete, arredondando. Aí está, ó. Arredondei, elipse. Desta elipse, faço o topo do capacete. Tá aí. Aqui nós temos um anel metálico, que aumenta a resistência e a junção. Aqui está. Aqui a gente coloca um detalhe dourado. E a proteção auricular bem aqui. E da lateral também do rosto. É uma placa metálica. E do outro lado, aí está. Nosso soldado começa a surgir aqui, né? Aí nós temos a proteção do pescoço. Também é metálico isso daqui. Proteção do pescoço metálico. Aqui a gente coloca o tecido vermelho, com as algas vermelhas vindo do Mediterrâneo. Uma tira de couro para segurar a bolsa da campanha. Uma outra tira de couro para segurar a espada com a fivela, que nós vimos na aula de ontem. Não há luva nos dedos. Podia haver, eles já tinham a tecnologia da luva já há um bom tempo. Então, aqui está a mão, segurando linha de simetria, para não me perder na espada. Aqui vai ter um couro para proteger, aí. Aqui na cintura, a gente coloca o saiote, mas dessa vez com fitas de couro. Cheio de rebites, para aumentar a força no couro. Aí. Braço nu, para poder lutar. Manga da roupa vermelha. E aqui vamos colocar a lorica segmentada, começando aqui, com uma escama. 1, 2, 3, 4, e a última maior, protegendo o ombro. Assim. Todas elas presas com pequenas tiras de couros internas, amarradas bem. E agora do outro lado. A aula sempre às 19h30. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Tá aí. E aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar 6 agora aqui no abdômen, aumentando a flexibilidade abdominal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E uma couraça inteira aqui. Isso aumenta a flexibilidade, porque ele consegue mover, girar. Uma placa fica sobre a outra. Então, essa placa, como o telhadinho, está sobre essa placa, que está sobre essa, que está sobre essa placa aqui. Então, nós temos os segmentos. No total dão 26, tá certo? Próxima. A próxima a gente vai falar do catafractário. Então, os catafractários eram uma unidade da cavalaria pesada utilizada pelos povos antigos, os sâmatas, os partos, os armênios e posteriormente romanos e bizantinos. A armadura utilizada para essa cavalaria chamava de catafractária. Então, o que nós temos é esse soldado aqui sobre um cavalo. E vamos fazer o cavalo agora. Imagina, esse soldado vai estar sobre esse cavalo. É só colocar um elmo e fechar completamente a parte da boca aqui com um véu com esta malha. E botamos uma calça de couro amarrado, fácil, certo? Então, a calça de couro. E vamos ver o cavalo. Vou deixar o cavalo um pouco menor, então a gente coloca em perspectiva, ele está um pouquinho mais distante. Está aqui.
pata do cavalo, que a gente vai ver isso na aula de cavalos depois. Tem um lápis que esteja funcionando um pouco melhor, só um pouco. Deixa eu pegar um outro lápis. Aqui. Parece que esse aqui parece bom, 4B, tá com um pouco de ponta, vai ele mesmo. Tá, pata frontal do nosso cavalo, tá aí. A pata frontal outra pata frontal, o braço, né? Aqui está a sequência, nós temos aqui o metacarpo, tá aqui está o casco. Então a gente sobe mais um pouco, não posso me perder nessa, né? Aí, aqui aparece o cotovelo, tá aqui o cotovelo, o outro cotovelo tá aqui, do cotovelo eu coloco nesta parte o húmero, do húmero vai para a escápula, do húmero vai para a escápula, aqui nós temos o externo sobe, aqui está a ligação do pescoço, aqui está o pescoço, e aqui nós temos a cabeça do cavalo, aí está a cabeça do cavalo. Então, o nosso cavalo começa a surgir. Atrás vocês vão ter o ilíaco, aqui está o fêmur, aqui está o joelho, vai para trás vocês têm o calcanhar, vai para frente vocês têm o calcâneus, deixa eu ver, calcâneos, calcanhar, né? Aqui está o pé, aqui você tem o artelho, a primeira falange, e aqui está. Agora a gente repete a mesma coisa. Aí, calcanhar, joelho, aí você tem a barriga e... Aqui vocês têm a orelha do Batman. Vamos fazer a orelha do Batman, está aqui. Então, começa a surgir. Certo. Nesta malha, a gente vai fazer a malha agora diferente. A gente vai jogar assim, ó, como um manto em cima dele. Esse manto vai ter placas de metal diferente desta malha. Eles vão ser escamas. Assim. Escamas. Ó, parece escama de peixe. Então, eu estou fazendo um monte de letra U's aqui. Lembrando que cada U desse aqui representa uma escama do nosso cavalo, cobrindo ele para protegê-lo do ataque do inimigo. Então, esse aqui, esse manto, vai amarrar aqui com uma tira de couro e vai até o outro lado para protegê-lo completamente. Aí tá. Então, esse soldado vai estar em cima desse cavalo aqui. Só que ele também vai receber essa proteção nesta parte. Aqui está o zigomático do cavalo. O zigomático do cavalo vai ali para cima, aqui vai ter a abertura do olho, então ele vai... Aqui está o focinho do cavalo, completamente solto para ter o arreio. Aí, então, aqui vocês vão colocar a letra U de volta, desse jeito. Ó, parece um tatu, né? É um tatu. Nosso cavalo é um tatu com as suas escamas. Beleza? Próxima. Nós vamos falar agora da armadura de placas. A armadura de placa é uma espécie de armadura corporal feita de bronze, ferro e aço. Engloba praticamente todo o corpo da pessoa. Então não vai ter agora braços aparecendo. Embora existam armaduras similares na antiguidade, como a lorica segmentada, que a gente acabou de ver, e a armadura de placas completa foi desenvolvida na Europa na Baixa Idade Média. Então, ela se desenvolveu principalmente naquele contexto da Guerra dos 100 Anos. Ela é feita a partir das casacas e placas de metal por sobre a cota de malha. Durante o século XIV. Na Europa, a armadura de placas atingiu o ápice de sua forma no final do século XV, no começo do século XVI. A armadura completa do corpo inteiro, às vezes, é referida como panóplia. Na verdade, foi usada em larga escala perto do final da Idade Média e no começo da Era do Renascimento. É uma armadura associada à imagem de cavaleiro medieval. Então, todas aquelas armaduras que vocês veem em ilustrações lindas, surgiu no século XIV e XV, como uma armadura incompleta, encomendada por Sigismundo II. Certo? E o cavalo também recebia as suas armaduras dessa mesma forma. Vamos lá. É nesse momento que eu pego o livro. Vamos pegar o livro e eu vou mostrar as fotos. Só um instante. Aqui. Ó, essa aqui é a armadura japonesa. Eu não iria falar da armadura japonesa, mas podem ver, elas feitas tanto com placas de metal quanto com bambu. Então, estamos falando de armadura, Atena.
Aqui estão os elmos, os componentes da armadura medieval. Esse tipo de armadura que vocês veem aqui é completamente fantasiosa. Mas existiam armaduras de couro também, de estuques. Então, olha como eram feitas as placas e articulações. Tá vendo aqui? Então, as placas com articulação completamente rígido, esta parte, a parte da ombreira. Percebe que é uma coisa muito mais bem elaborada, a ponto de você até fazer luvas de metal. Olha só esse pé que bacana, articulável desse jeito. Os elmos. Por isso, eram artesãos que conseguiram desenvolver armaduras que eram muito fáceis de se mover dentro. Você podia correr, podia andar. Elas não eram tão pesadas como parece que é quando a gente olha. Eram leves, ágeis e podia pesar até uns 25 quilos, para você ter ideia. Precisava de ajuda realmente para vestir. Eles precisavam de um armeiro que estivesse junto para fazer as ligações e fazer essas aplicações. Então, o que mais aqui? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. No século XVII começou a ter as armas de fogo, então essas armaduras começaram a ter essa parte do elmo um pouco mais resistente para conseguir aguentar não só a flecha de bestas, mas a armas, as balas. E com a cota de malha, a proteção estava bem completa, então eles conseguiam fazer uma blindagem peitoral que foi usada até após a Segunda Guerra Mundial, em 1950, para você ter ideia. Mas depois começaram a fazer os cleavers, né? Os coletes à prova de bala feitos com fibras reforçadas. E foi só aí que deixou de ser usado. Ou seja, o que nós temos neste desenvolvimento vamos dizer que é o ápice de toda a tecnologia que foi muito além. Para você ter ideia, houve no século XIX um bandido que ele usava armadura no corpo e ele conseguia aguentar as balas, então ele era muito eficiente nos assaltos. Para ele conseguir ser vencido, teve que muitos delegados e xerifes cercá-lo lá na Austrália e darem um monte de tiros, mas muitos tiros mesmo, e penetrando por os pequenos orifícios dos tiros e conseguindo abater o sujeito. Foi muito famosa essa história. Olha como que é bem feita essas articulações. Lindas, né? Deixa eu ver que horas são. 25. Nossa, estamos indo muito bem, né? É verdade. Gente, estou feliz com isso. Então, aí tinha os cuirassiers, por exemplo, que eram soldados, os couraceiros, vamos chamar. Eram soldados que compunham a cavalaria pesada, equipados de armadura, e depois com armas de fogo. Então, a gente está no século XV, 1484, que tinha as unidades austríacas, com centenas de homens servindo o exército do Maximiano I. Então, o termo é derivado de couraça mesmo, a peça da armadura que protege o peito. Esse daqui, que protege o peito. Então, os primeiros couraceiros foram sucessores dos cavaleiros medievais, os quais não distinguiam muito, já que também usavam armadura completa. O que diferenciou, então, foi o uso de pistola e de bota de montar. Então, isso aqui que vocês estão vendo seria substituído por aquelas botas longas de couro, flexíveis. Ok? Então, os couraceiros eram os cavaleiros medievais que usavam pistolas e botas de montar e ganharam bastante notoriedade na Guerra Napoleônica. E também foram vistos no primeiro estágio da Primeira Guerra Mundial. Por isso vocês têm uma certa evolução dessas couraças. Vocês podem ver também nos soldados espanhóis que chegaram nas Américas. Também o peitoral Saint-Garde do século XIX, que era ainda usado em combate, era uma couraça preta bem grossa, com aqueles capacetes com penachos, ou prateados. Ou as couraças da cerimônia do esquadrão da Escolta Real Espanhol, que foi usado até o século XX. E é isso daí. Bom, vamos ver a parte prática disso. As armaduras dos Cavaleiros Templários hoje em dia estão sendo muito mais levantadas porque existe um movimento de extrema-direita que o próprio nazismo ressuscitou os Cavaleiros Templários por causa desse visual e essa questão de ter sangue nobre e eles serem superiores e matarem todas as pessoas que sejam de raças inferiores, que vêm das árabes e coisa tal. Então foi muito forte essa ideia dos Cavaleiros Templários, foi bastante ressuscitado atualmente, ainda mais com as histórias aquele jogo de videogame, como que era o nome? Não era dos Cavaleiros Templários, Assassin's Creed, dos Assassin's Creed.
Então, existe todo esse amor aí. Os Cavaleiros Templários em si surgiram para conseguir reconquistar as Terras Santas. Então, é uma história um pouquinho separada disso que eu estou comentando, sobre essa paixão repentina que surgiu aos Cavaleiros Templários. Eram cavaleiros que foram para a Terra Santa, então eram pessoas que eram santificadas e normalmente eram de uma certa nobreza, para conseguir deixar o caminho livre para a peregrinação na terra onde Jesus foi crucificado. Aí eles precisavam reconquistar em relação aos mouros. E, então tinham as chamadas cruzadas. E não eram só cavaleiros templários também que eram levados, também tinham os cavaleiros brancos, que eram os médicos. Existiam ordens, eram várias ordens que iam para as cruzadas, e os templários foram um dos mais famosos. Com o tempo eles começaram a ficar ricos porque lá pela Quinta Cruzada, não lembro qual, eles começaram a ir não por um motivo mais religioso, mas financeiro mesmo, tanto que eles até faziam alguns desvios, e em vez de ir para as terras árabes, eles foram para Constantinopla, por exemplo, lá para invadir e conseguir dinheiro e conseguir resgate, ou seja, nem saíram da Europa. Assim, eles começaram a enriquecer. Aí, na França, o Carlos começou a perseguir os Cavaleiros Templários, que tiveram que fugir com as suas riquezas para Portugal. Por exemplo, o avô do padre Álvares das Cabras, Pedro Álvares Cabral, foi um cavaleiro templário que lutou para a libertação das terras portuguesas. Por isso que o Dom Manuel o Venturoso estava muito agradecido aos templários, e por isso que ele deu as 12 naus para o Pedro Álvares Cabral ir para as Índias em agradecimento. O que o Pedro Álvares Cabral não achou muito agradecimento, não tanto, porque ele sofreu muito durante a viagem. São histórias. Então, Pedro, padre, é disto, é título dos Cavaleiros Templários. Bacana essas histórias também. Muito bacana. Pena que foi resgatado por Hitler essa história e foi pervertida para uma direita radical, e é usada até hoje em dia no Rio Grande do Sul, por exemplo, o pessoal vestindo essas armaduras para mostrar como que são a raça superior. Ideias, mais ideias. Bom, vamos lá. O que importa aqui é criar desenhos, não é a história nesse momento. Então, a história é porque houve o comentário. Deixa eu pegar uma folha sulfite, só um instante, deixa eu ver se tem mais folha para desenhar. Tem mais uma aqui. São muito interessantes mesmo. A gente aprende a história, a gente aprende sobre nós mesmos. Quando nós temos uma pessoa com uma armadura, você tem a cabeça da pessoa, você tem aqui a cabeça, deixa eu ver, são 20 e 10, estamos bem dentro do tempo. Esta cabeça é 1/7 a 1/8 do tamanho do corpo. Então, esta cabeça é a 7ª parte do tamanho de todo o corpo. Isto é importante você lembrar. Assim, 7 a 8 cabeças. Vamos dizer 7 cabeças e meia. Então, voltando à parte de proporção. Aqui, ó. Aqui nós temos 7 cabeças e meia. Se conta, veja. 1 cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças, 5, 6, 7 e meio. Aqui você contou 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso, se vai fazer um biscuit, um boneco, então a cabeça do boneco, por exemplo, mede 3 centímetros, então se sabe que o corpo todo vai ser 3 vezes 7. Então você vai ter que fazer um corpo de 21 centímetros a 24 centímetros. 3 vezes 8 dá 24 centímetros, certo? Então essa é a ideia. A aula de hoje é armaduras. Por isso, quando se faz a cabeça aqui, você já tem ideia de qual vai ser o tamanho do resto do corpo. Por isso, eu sei se o pé vai caber aqui. Veja só. 1, 2, 3, 4 e meio. Antes de desenhar, eu já sei que não vai caber. Você faz algum outro tipo de arte além de desenho? Sim, eu esculpo. Houve uma época que eu compunha música, mas eu faço escultura. Vamos aqui. Eu quero aumentar os meus tipos de arte. Faço história em quadrinho também, pinto telas. Aí está. Então, vou deixar agora o tamanho da cabeça aqui. Olha o tamanho da cabeça que eu dei. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Não coube. Vocês percebem que quando vocês começam a desenhar a cabeça, não vai caber no desenho? Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem imaginar aonde vai estar o pé, imaginar onde está a cabeça, fazer uma linha, dividir no meio e dividir no meio novamente.
Então, com essa divisão, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 partes. Então, a cabeça tem esse tamanho. Pronto. É mais fácil. Entende o que vocês vão fazer? Controlem o espaço de trabalho de vocês. Então, a nossa cabeça vai estar aqui. Certo. Existe um tipo de armadura. Deixa eu ver se meu celular está ligando. Só um pouquinho, eu quero mostrar. Vamos ver se o celular está funcionando. Então, essas guerreiras. E também faziam as armaduras dessas guerreiras. Você encontrar aqui uma armadura dela. Eu vou achar. As Valkyrias. Vai ser um monte. Tem um monte. Ele falou bastante interessante. Agora eu vou achando. Vou colocar Armor. Aí está. Aí está. Então, você tinha esses folhas, plantas, enfeites e o sutiã tinha as ruivas. Então, vocês conseguem ver bem isso daí naquele filme do Thor, que é bem baseado nas Valquírias. Olha só. Tudo isso daí é uma certa fantasia. Então, é o mundo da fantasia da armadura, não essa daqui. Esse aqui é medieval mesmo, é real, esse daqui é real. Então, aquelas armaduras que vocês veem, um sutiã metálico, eram fantasia, não era real. Aqui, ó, vê. Tipo essas aqui. Vocês veem essas volutas e a valorização do corpo. Você já citou algum personagem do Zero? Não, não citei. Vamos ver, peraí. Ó, essa é uma armadura mais reta. As armaduras femininas existiam antigamente e eram retas. Elas não tinham essa valorização aos seios que vocês veem nos filmes da Marvel ou até nos filmes da DC com a Mulher Maravilha. Aqui, ó, esta representa bem o que eu estou falando. Veja. Essas armaduras são completamente da ficção. Aí, com capas. Por isso, quando vocês tinham essas armaduras, vamos lá. Nós temos o rosto da mulher. Vamos fazer aqui um elmo qualquer assim. Vou fazer mais uma camada do elmo aqui. E vamos colocar um cabelo esvoaçante, longo, fugindo aqui pela lateral. O rosto desprotegido. Coloco uma asa. Isso daqui é pura imaginação. Então vocês trabalham com imaginação, com asas, com rostos, lábios, delicadeza no rosto. Vocês vão trabalhando aí, vocês colocam, vamos colocar uma proteção de pescoço aqui, vamos lá, proteção de pescoço. Nossa, que lápis é isso que eu estou usando, HB, horrível. Vou tentar com esse daqui é 2B, ótimo, esse vai ser melhor. Muito melhor, estou gostando agora de trabalhar. Então, as moças ruivas e cabelos esvoaçantes. Aí você tinha essa parte peitoral, ó, cabeça peitoral, onde você fazia o sutiã de metal. Você podia colocar talvez uma asa de pássaro aqui. Talvez coloque o elmo um pouco mais para cima, que daí você coloca um tecido vermelho de veludo. Aí você coloca a ombreira, que é importante. Vamos colocar aqui segurando uma espada, né? Ó. O pubis fica no meio, aqui está o pulso e a gente coloca aqui, segurando uma espada, ó, linha de simetria. Se eu já criei algum personagem zero, sim. Nós trabalhamos com personagens criados do zero alguém. Sempre. A nossa aula é para criar personagens de zero. Se pensar bem, uma capa com armadura não ajuda em nada em uma guerra medieval da época. Sim, as capas, na verdade, eram tipo cobertores mesmo, para proteger do tempo. Porque das viagens longas. Então, não eram usados durante a luta, essas capas. Então, vamos colocar aqui um escudo.
Aí aqui eu vou colocar a armadura com ponta. Como é uma armadura nada funcional, não é para ser uma armadura funcional, ela pode ter pontas onde que seriam perigoso para qualquer pessoa ter essas pontas. Mas a gente está trabalhando com o mundo da fantasia nas Valquírias. Ó, o joelho fica no meio. Então vocês trabalhariam com um bracelete, uma proteção aqui no braço. Aqui eu coloco placas de metal, douradas, claro. Aí eu trabalho com algum outro tipo de tecido. Coloco a joelheira completamente enfeitada. E assim a gente iria trabalhando. Não vou terminar. Mas se entenderam a ideia? Então o que nós temos é a armadura de videogame. Vamos ver outras armaduras nesse estilo. Dá uma olhada essa daqui. Essas armaduras não têm nenhuma funcionalidade. Porque não é a função delas serem funcionais. A função delas é vender o corpo do personagem. Tipo da Mulher Maravilha, é bem nesse conceito. São armaduras não funcionais. Todas as atrizes que usavam essa armadura sofriam. Como eu estava falando, as armaduras medievais, realmente, as pessoas sentem um certo conforto e conseguem lutar e conseguem permanecer no campo de batalha e se mover. Então, essas armaduras são para ter movimentos, ó, cota de malha. São armaduras que são montadas pensando totalmente na antropometria e na ergonomia, nas articulações. Mas essas armaduras de games não é pensado nisso. Isso aqui não. Isso aqui são armaduras reais. Essas armaduras de games não são pensadas nisso. Então, a mulher aparece partes do corpo e o homem é completamente fechado, com pontas que a gente sabe que qualquer pessoa que estiver dentro daquela armadura não vai conseguir se mexer. Veja só. São armaduras, então, que não são funcionais, mas são bonitas. Olha que linda. Veja, aparecendo a barriga. É apelativo mesmo, é um apelo sexual para vender mais jogos. Enquanto as armaduras dos homens, vamos ver aqui. Vou apagar o Arnuvu. Armor. Games. São mais bem fechadas, completamente fechadas, nada funcionais. Tá vendo, ó, com pontas aqui na articulação abdominal. Com bastante peso, que não reflete mesmo a armadura da época. Às vezes tento lembrar alguma coisa, como esse daqui. Mesmo assim é de leve. Lembra um pouco a armadura medieval. Então, quando nós temos o Homem de Ferro, a armadura do Homem de Ferro não funcionava. Ele tinha que ficar usando a couraça em cima. A League of Legends também são armaduras de fantasia, que não tem toda essa funcionalidade. Certo. Quando vocês vão fazer armaduras, vocês têm que estar conscientes disto, que uma armadura medieval tem uma funcionalidade muito bem pensada por centenas de anos. E é bem preso dentro. Então, as armaduras medievais para a batalha mesmo, tem que estar funcional. Mas é muito bonito, olha só. A proteção do sexo, esse peso lateral desnecessário aqui. É bonito, tem até a cota de malha, parece funcional. Então, a armadura masculina, proteção inteira. Armadura feminina, aparecendo a barriga, aparecendo o braço, porque a função é aparecer a volumetria do corpo, o quadril largo, a cintura fina, os seios, ó, é salientado, nesta fantasia sexista masculina patriarcal. Enquanto o homem fica completamente protegido, ela está mais protegida, essa daqui. Está mais protegida. Mas mesmo assim, ó, o normal é esse daqui. É isso mesmo. É essa coisa. Agora, ó, dá uma olhada só nesse pé. Olha só.
Como é bonito. Isso aqui é completamente articulável. Quer ver? Ó? Presta bem atenção nessa articulação. Agora eu volto para cá. E esse daqui, ele dobra como se fosse um tênis macio. Olha aqui, ó, a dobra dessa monte de chapas de malha aqui. Tipo a dos hoplitas. Completamente articulável. Havia armadura feminina, sim. E ela não tinha essa saliência de seios. Havia. É real. Tinha armadura feminina. Não era tão comum quanto a armadura masculina, porque é o homem que iria para a guerra, não tanto a mulher. E, claro, tudo isso daqui tem a ver com riqueza. Então, quando vocês veem a armadura do Homem de Ferro, ele funciona 3D. Ele não é feito para funcionar. Mesmo assim, essas armaduras que vocês estão vendo aqui são mais funcionais do que as armaduras das histórias em quadrinhos antigas. Então, elas têm uma funcionalidade um pouco maior. E é isto. São 20 e 28, vamos encerrar agora. Espero ter sido útil para vocês e espero que isso ajude vocês a criarem novos personagens. A próxima aula vai ser domingo, às 9h30, e nós vamos falar sobre estrutura mecânica dura com articulações que permite o movimento do operador humano. Então vai ser uma espécie de continuidade disso daqui, mas a gente vai falar sobre exoesqueleto. E assim a gente vai terminar a parte de figurino e vamos começar a aula sobre folhas, plantas, árvores, flores, folhas de chá, paisagens, coisas assim. Então, segunda-feira nós vamos mexer com outros seres. Por isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Me siga, me curta e me compartilhe. E até domingo que vem, às 9h30, que vai ser a aula número 20, exoesqueleto. Está aqui, dia 14. Até mais. Muito obrigado. Fui!